Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana, trazendo para vocês hoje uma aula de matemática. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o formato das coisas, certo? Contemplando aí a aula do Centro de Mídias, lá do Aprender Sempre. A habilidade de hoje é EF02MA14, reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais, como cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro, esfera, relacionando-as com objetos do mundo físico. O objeto do conhecimento é figuras geométricas espaciais, né? Que são essas que eu já falei para você. Alguém já parou para observar sobre o formato das coisas? Todos os objetos no mundo têm o mesmo formato e as mesmas características? Claro que não, não é? Se você observar só esses objetos que foram separados nessa prateleira, só olhando para esses objetos, que aí em cima não tem todos os objetos do mundo, tem apenas alguns objetos, são 3 prateleiras. Se você observar, você já vai ver logo de cara que essa pergunta tá meia louca, né? É só para você pensar um pouquinho. Então, podemos dizer que a parte superior dessa prateleira tem o mesmo formato que a lousa da sua sala? Sim ou não? Pensa e responda, certo? Essas são as formas geométricas planas que iremos estudar. Vocês estão vendo aqui o quadrado, o círculo, o retângulo, o triângulo, certo? E aqui embaixo nós temos o cubo, a esfera, o cone e o cilindro. Quais desses aqui têm o mesmo formato? O cubo, ele tem o formato de quê? Quem pode me dar exemplo aí de algo aí na sua casa que tem o formato de uma dessas figuras? Olhe aí na sua casa, quem está em casa. E na sala de aula, também você pode pensar. Na sua sala de aula, qual é um objeto que tem o mesmo formato desses objetos aqui? Vocês estão vendo que o quadrado, ele é só uma figura, porque nós só podemos pintar ele aqui, não podemos ver os lados. Já o cubo, você consegue virar, você consegue ver os lados. Você vê o lado desse lado, desse lado, desse lado. Você já sabe que tem um lado aqui, outro aqui, não é? E aqui em cima tem só a figura, certo? Então, essa é a diferença. Porém, o formato é o mesmo, não é verdade? Aqui também, ó, o círculo. Nós temos aqui um círculo. Qual é uma coisa que pode parecer com o círculo? Aí na sua sala. Observe na sua sala qual é uma coisa que pode parecer com o círculo. E aí na sua casa? Se eu pedisse para você ir na sua cozinha e trazer um objeto que pudesse parecer com um desses que tem aqui, pode ser com um círculo, pode ser com um retângulo, com um quadrado ou com um triângulo. O que você acharia? Observando que aqui embaixo tem algo também que se parece com ele. Por exemplo, o círculo, por acaso, ele se parece com o cilindro? Onde que você encontra o círculo no cilindro? Olha só, no fundo, né, se você virar, né, desses dois lados, tem o círculo. O círculo também está na esfera, certo?
O círculo também está na base desse cone, não é verdade? E o cone tem o formato de quê? O que pode te lembrar esse cone? Se você pensar em festa de aniversário, você lembra de alguma coisa? Aquele chapéuzinho que tem lá na festa do aniversário, não é? E essa bola aqui, você já pensou em alguma coisa, além da bola de futebol, o que pode parecer com essa bola? O que você poderia lembrar? Então, esses objetos, vamos ver agora os lados desse objeto, certo? Pegue aí o seu caderno. Quem estava na sala hoje já fez comigo. Você que não está na sala, vai fazer comigo agora. Pega aí o seu caderno e vamos fazer o desenho da sua maneira, certo? Digamos que aqui é um triângulo. O triângulo, ele tem 3 lados. E como é que é dividido esses lados? Por esses pontinhos aqui, ó. Escreva aí na frente, ó. Triângulo, certo? Depois que você escrever triângulo, escreva embaixo. 3, ó, tri tem a ver com 3, né? 3 lados. E os lados, eles são ligados por esses pontinhos, que são chamados de vértice. Então, você vai colocar 3 vértices. O próximo, que é esse que tá aí abaixo, é o quadrado, né? Então, escreva o nome da figura. Quadrado. Quantos? Vamos contar? Quantos lados ele tem? Coloque os pontinhos, ó. Esses pontinhos são os vértices que ligam uma reta com a outra e formam o quadrado, não é? Então, quantos lados ele tem? 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, são 4 lados. Contamos os lados, agora vamos contar as vértices, que são os pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4. São os pontinhos que ligam os lados, né? Então, são 4 vértices. Não esqueça de pôr o acento. Vértices. Agora eu quero que você me diga se esse círculo, ele tem lados. Olha lá, o triângulo tem lado, o quadrado tem lado. E o círculo tem lado? Não, o círculo não tem lado, né? Por quê? Porque ele tem o formato redondo, é um círculo, não é? É o formato de uma esfera. Então, ele não tem lado. Então, escreva sem lados. O círculo não tem lado, certo? Porém, ele é uma figura plana. Só que sem lados e sem... Escreva na frente também ou embaixo, se tiver espaço, pode escrever aqui embaixo também. E sem vértice. E sem vértices, certo? O último, qual é o nome dessa última figura? É o retângulo, né? Então, escreva o nome da figura, retângulo. Eu só vou colocar abreviar, para não demorar muito. E vamos contar quantos tem, ó. Quantos são os pontinhos que ligam essa figura? 1, 2, 3, 4. Então, ele tem 4 vértices, não é? E os lados? 1, 2, 3, 4. Então, é 4 vértices. 4 vértices. 4 vértices e 4 lados. Olhando essas figuras, o
que você acha que tem de diferente entre o retângulo e o quadrado? O que tem de diferente entre o retângulo e o quadrado? Que eles são umas figuras parecidas, não é? O que tem de diferente entre eles? Quadrado tem as mesmas medidas, certo? E o retângulo, ele tem na lateral, ele tem as duas laterais com a mesma medida, né? Porém, a parte de cima e a parte inferior, ele já tem as medidas maiores. Então, eles não têm as mesmas medidas no quatro lados. Quadrados são os quatro lados com a mesma medida. O retângulo só tem dois lados com a mesma medida, certo? Dois lados desse e dois lados desse. Mas não é igual ao quadrado. Deu para entender? Agora você já consegue identificar o nome das figuras? Agora que você já consegue nomear as figuras, identifique aí nessa prateleira quais são os objetos encontrados que contêm o mesmo formato que as formas geométricas planas que você acabou de estudar, certo? E aí você vai escrever aí no seu caderno, fazer uma lista dos objetos que tem aqui e com que eles se parecem. Olha só. Olha o chapeuzinho de aniversário, com que ele se parece? Aí você vai escrever, tá? Chapeuzinho de aniversário. Se parece com qual forma? Se parece com o cone. Então, você vai escrever, certo? Tem o quadro. Com que parece o quadro? Também é uma forma geométrica, né? O quadro, ele tem os quatro lados iguais? Ou ele é um retângulo? Aí você vai observar se ele parece mais com um quadrado, ó, quadrado. Mas nem todo quadro é quadrado, né? Tem uns quadros que são retangular. Mas e esse aqui? O que você acha? As medidas deles estão igual? E aí, se você achar que as medidas deles estão igual, então você vai colocar o quadro é igual ao quadrado. E essa xícara? Ela se parece com o quê? Pode ser com o cilindro? Olha outro objeto aqui que se parece com o cilindro também, não é? Que é o porta-moeda, né? Que a gente chama de cofre, não é? Temos também aqui o funil. Ele também tem praticamente o mesmo formato que o chapéu, né? O chapéuzinho aqui, ó, do aniversário, que é a mesma coisa que o cone. E assim vocês vão vendo, né, as outras coisas aí, né? Então, tem bastante coisas aqui. Observe todas, veja com que se parece. Tem lápis, tem caneta, tudo isso vocês vão listar lá no caderno de vocês, tá? Coloca de um lado os objetos encontrados. Do outro lado, você coloca a forma geométrica que ele parece, tá? A xícara, com que a xícara parece? Aí, se for com o cilindro, então coloca xícara de um lado, cilindro do outro, certo? Essa tabela que aparece aí para vocês, é para vocês fazerem no caderno de vocês, igual está aparecendo aí. Não precisa imprimir. Faça no seu caderno. De um lado, você vai colocar o nome dos objetos que se encontram aí na prateleira. E depois você vai colocar o nome da figura geométrica que esse objeto tem a mesma forma, ok? Então, de um lado o objeto, do outro lado a figura geométrica que o objeto tem a mesma forma. Veja quantos você vai encontrar aí, certo? Vejamos agora a atividade no nosso livro de matemática, na página 50 e 51, as descobertas de Marina. Marina percebeu que a laranja tem formato de esfera e, ao parti-lo ao meio, ela fez uma descoberta. Veja bem aí.
Essa laranja, ela tem formato de uma esfera, né? E uma esfera também tem... Qual é um outro objeto que tem o mesmo formato da laranja que nós identificamos lá na prateleira? Uma bola, né? Também, ela tem o mesmo formato de uma esfera. Então, veja bem, um círculo é uma esfera, tem o formato de uma esfera, não é verdade? Uma laranja tem o formato de uma esfera. Tá vendo aí? Agora veja a laranja cortada ao meio. Ela cortada ficou como? Como foi que ela ficou? Dividiu ela na metade. E agora com o que ficou parecida essa laranja? Você consegue identificar? Perfeitamente parecida com uma. Leia aí o que está escrito abaixo, ó. O corte tem formato que lembra um círculo. Veja a experiência que Marina e Dudu fizeram. Aí embaixo, vocês estão vendo aí, ó, sem precisar ler, hoje lá na sala, os alunos presentes já olharam a imagem e já leram qual foi a experiência de Dudu e de Marina, só olhando a imagem. Depois eu só fui confirmando e lendo. Olha aí, ó. No primeiro ponto, o que eles fizeram? Número 1. Marina pegou um pedaço de barbante, um lápis e uma folha de papel. Olha aí, ó, a folha em branco, olha o barbante aqui e o lápis. No segundo, o que ela fez? Com a ajuda de Dudu, ela amarrou em seu dedo uma das pontas do barbante e a outra ponta ela amarrou no lápis. Olha só, ela está fazendo isso aqui. E no terceiro, o que ela fez? Depois apoiou o dedo, amarrando no centro do papel e fez o lápis girar. E o que ela formou? O que foi? Que figura foi essa que ela formou? Ela formou uma figura plana. O nome dela é a mesma figura que está lá em cima, que é a esfera. Então, você vai escrever aqui, ó, esfera, certo? Continuando. A professora Adriana pediu a Pedro, Marina e Dudu que desenhassem objetos que lembrem o formato de um cilindro. Eles pesquisaram e fizeram os seguintes desenhos. Vejam aí, ó. Olha o desenho do Pedro. O que o Pedro desenhou? Vocês estão vendo aqui, né? Uma latinha de suco, né? E a Marina, ela desenhou um copo, não é verdade? E o Dudu, um lápis. Veja aí na questão 1, o que você acha parecido entre os formatos dos objetos desenhados pelos 3 amigos? Qual seria a sua resposta? Hoje na sala nós já fizemos com os alunos da sala. Os objetos têm uma parte arredondada, não é? Todos eles têm uma parte arredondada, inclusive o lápis também. Então, você vai escrever aqui, ó. Os objetos têm uma parte arredondada. Vou escrever arredondada aqui embaixo, porque se eu escrever lá não vai pegar na câmera, tá? Mas você pode fazer na frente. Questão 2 aqui, ó. Como você descreveria um cilindro para alguém que não conhece essa figura? Como é que você descreveria? Se você fosse explicar para um colega seu, ou você chegar em casa e explicar para o seu pai, ou para sua mãe, para um amigo seu, como você descreveria um cilindro? Pensou? O cilindro tem uma parte arredondada? Sim ou não? Sim, ele tem uma parte arredondada e 2 que são planas com formato circular, né? Que seria o fundo e a tampa. Então, ó, você vai colocar tem uma parte
arredondada, certo? E duas partes que são planas. Então, e duas. Vamos para a outra linha, senão não vai pegar na tela. Partes planas, não é? Vou colocar só planas. E duas partes planas. Vou tirar o que são. Com formato o quê? Circular. Com formato circular. L. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais pra cá um pouquinho. L, A. Ficou meio bagunçado aqui o A, mas dá pra você entender, né? Esse A ficou meio bagunçadinho porque a mão da Pro bateu aqui. Ó. As letras que tem aqui são C-I-R, ó, C-I-U, circular, L-A-R. Então, ficou a resposta assim, ó. Tem uma parte arredondada e duas partes planas com formato circular. Esse daqui, da questão 3, tá dizendo desenhe outros objetos com formato cilíndrico. Então, depois daquela prateleira que eu te mostrei ali vários objetos, com certeza você já vai saber fazer o seu objeto. Vocês viram que Pedro, Marina e Dudu criaram também os deles aqui. Nós vimos também aqui no início a questão da laranja. Então, essa parte aqui é você que vai fazer o seu, tá? Cada um faz o seu. Então, eu estou fazendo aqui a minha xícara, porém não sou desenhista, tá? Cada um faz o seu. Então, só precisa você fazer um. Faça o seu e depois você vai pintar, né? Então, você pode fazer um que representa o cilindro, certo? Ou você pode fazer também um que representa também o quadrado e o retângulo. Por exemplo, se você fizesse aqui uma borracha, vamos desenhar uma borracha, tá? Faz de conta que aqui é uma borracha, né? Não é bem assim, mas é quase assim. Deixa assim. Você pode desenhar também um rolo de papel higiênico, porque aquela parte que fica dentro do papel também tem o formato do cilindro. E assim tem outras e outras coisas, certo? Então, o que foi que nós aprendemos hoje? Aprendemos a reconhecer a face geométrica plana existente nos objetos no mundo físico de acordo com a semelhança e as diferenças. Não é verdade? Prontinho, pessoal! Chegamos ao final da aula de hoje. Quero agradecer a todos que chegaram até o final. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe com alguém. E não esqueça de dar o like. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!